Oi meninas, como que vocês estão? Espero que bem, a santa paz do Senhor. Bom, nesse vídeo eu vou estar respondendo as perguntas das meninas que deixaram lá na comunidade. Eu tinha feito um post pedindo para vocês deixarem as perguntinhas lá. Gente, eu confesso que eu achei que não teria pergunta, mas graças a Deus tiveram 5 perguntas. Então, como já tem um tempo, eu vou estar gravando esse vídeo de hoje, né? Obrigada às meninas que perguntaram, as que às vezes o post nem apareceu, às vezes não aparece pra gente, né? Ali na comunidade, enfim, mas enfim, vamos responder aqui as meninas. Muito obrigada, Deus abençoe vocês grandemente. Perdoem pelo meu cenário, tá? Hoje, na verdade, eu tava na costura, meninas. Eu queria ter gravado esse vídeo mais de manhã, mas você sabe que a vida da costureira, quando ela tá com pressa, as máquinas, elas, quando sabem, elas querem dar problema. E hoje pela manhã eu tava cuidando dessa daqui, daí veio uma irmã aqui me ajudar, enfim, com outras coisas, e acabou que eu falei assim, rapidinho, hora do almoço, vamos gravar esse vídeo, porque eu tô levando esse canal aqui a sério, né, em nome de Jesus. E vamos então conversar, tá bom? Estamos em quase 1000 amigas aqui. Então, deixa o teu like, dá o hypar aí também, ajuda comentando bastante, que daí o YouTube entende que você gosta aqui do canal da Ari, tá bom? Enfim, vamos chegando aí nas nossas metas em nome de Jesus, tá bom? Vocês são bênção demais, tá? Obrigada mesmo, gente. Bom, então, tivemos perguntas, 2 perguntas aqui espirituais, gente. Olha que coisa boa. Tivemos 5 perguntas e 2 são espirituais. Que coisa maravilhosa, né? Vamos conversar sobre isso também. Então, eu anotei aqui no meu caderno, porque eu não tenho outro. Meu marido não tá em casa pra eu ver as perguntas do celular dele, tá? Então, vamos aqui no caderninho mesmo. Eu escrevi a pergunta de vocês, tá bom? Bom, então eu escrevi aqui conforme apareceu lá na comunidade pra mim, tá? Na ordem que apareceu lá é a que eu vou estar respondendo. A primeira pergunta já é a pergunta espiritual, que é da Cynthia Kelly 2424. Ela tá sempre aqui comigo. Muito obrigada pela sua amizade, pelo carinho. Ela diz assim: Oi, Ari, seus vídeos são uma bênção. Como se manter constante em ler a Bíblia e orar nos dias de desânimo? Gente, eu sentei aqui para responder isso aqui. Eu não pensei em nada antes. Eu vou estar respondendo para vocês conforme o Senhor colocar no meu coração, tá bom? De verdade. Bom, beijão, Cíntia, Deus te abençoe. Como se manter constante? Assim, a constância, ela é necessária em tudo na nossa vida. A nossa vida espiritual, ela é uma batalha diária. Não tem como eu falar pra você, olha, você tem que ser constante, você tem que fazer assim, tem uma receita específica, não tem. A constância em relação às coisas espirituais com o nosso Senhor tem a ver muito com o grau de intimidade que queremos alcançar com Ele, com o Espírito Santo. Não é fácil. A nossa carne grita por tudo que é contrário às coisas de Deus, já percebeu? Então, o que eu vou te falar é ter constância em ler a Bíblia, se preocupa primeiramente em ter constância e manter um relacionamento com o nosso Senhor, sabe? Em você acordar e dormir pensando nele, em agradá-lo. A leitura bíblica, ela é a boca do Senhor ali falando, ela é necessária, não tô falando que não é, mas busque procurar o relacionamento mesmo com ele, sabe? Em toda a sua forma de viver. Recentemente, eu tive uma experiência muito grande. Eu vou dar uma pausa depois nesse vídeo, gente, que eu vi ali que eu tô com pouca memória, tá? Recentemente, eu tive uma experiência muito bonita com o Senhor, porque teve um dia, irmãs, que eu estava fazendo leitura e falei, Senhor, como eu preciso melhorar. Às vezes você olha para o lado, querendo ou não, e você fala, olha, fulano faz e eu não faço, né? Senhor, me ajuda, porque as irmãs aqui que conhecem, sabe o quanto que a minha vida é corrida, né? Minha vida é corrida demais. Deixa eu só pausar aqui, peraí, um minutinho. Me perdoa, tá? Eu devia ter visto a memória antes de começar a gravar. Que tava só com 10 minutos ali, gente. O que eu vou falar vai dar mais de 10 minutos. Porque aqui eu quero conversar com vocês, ter um bate-papo. Bom, então eu tava falando, Senhor, eu preciso melhorar. Gente, eu tô de óculos, porque como eu tava mexendo com as costuras, tá bom? Então a gente vai descansar a vista sim, então perdoe hoje. Então eu falei assim, Senhor, eu preciso melhorar, sabe? Às vezes a gente quer se comparar com outras pessoas, né? E aí
O Deus falou muito forte no meu coração, gente. Foi muito bonito. Ele falou assim: você me agrada com a tua forma de viver. Você me serve com a sua forma de viver. Então, que é coisa maravilhosa do que você saber, escutar do seu Senhor que você serve a Ele com a sua forma de viver. Às vezes a gente quer uma receita pronta, né? Mas você tem que ter a constância inteira em ler a palavra do Senhor, em buscar, porque é maravilhoso quando você ora, porque sempre ore antes de ler a palavra do Senhor, por Espírito Santo te guiar na leitura, tá bom? Então é maravilhoso, é a boca do Senhor. Mas não tem assim aquela receita, sabe? Eu acordo, vou ler a palavra tantos minutos, tá. Não. Procure viver a palavra dele, viver, sabe? Então, quando ele falou isso comigo, nossa, eu dormi com o coração quentinho, acalentado, porque muito mais de uma receita pronta é você viver. Então, quando ele falou isso comigo, gente, eu chorei. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque é isso que a gente tem que buscar do Senhor. Então, ser constante, ler a Bíblia e orar nos dias de desânimo. A nossa vida, a palavra fala, tem orar sem cessar. Então a nossa vida tem que ser em oração, em orando todos os momentos. E o que é orar? Fala com o Senhor todos os momentos, no seu trabalho. Tenha Ele como seu amigo, porque Ele é nosso Pai, nosso amigo, tem o Espírito Santo como seu amigo. Então, orar é oratória, então fale com Ele todo momento. Como que orar sem cessar? O que é orar sem cessar? É orar a todo momento. Vou colocar a minha vida. Tô costurando aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, abençoa, Senhor, eu tô com essa questão, Senhor, obrigado por tu existir, obrigada por ser o meu Deus. Então, viva nessa constância em orar todos os dias, em a todos os momentos, tá bom? Então, busque ter o relacionamento, orar sem cessar, fala com ele em todos os momentos da sua vida, os momentos que você não esteja entendendo também, porque eu falo isso, eu falo, Senhor, eu não tô entendendo. Por que tá acontecendo dessa forma? Mas lá na frente, hoje você não entende, mas lá na frente, quando você estiver passando por determinada situação, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, ó, por isso que aconteceu dessa forma. Amém? Bom, levei bastante tempo para responder a Cíntia, mas é porque eu amo falar das coisas espirituais. Amo falar das coisas do Senhor, tá bom? Então, muito obrigada, Cíntia. Espero ter te respondido de uma forma que o Senhor se agrade e que seja bênção na sua vida, tá bom? Se tiver barulho, gente, eu tenho obra aqui do lado, tá? Bom, então, a segunda pergunta é da Ana Paula Santana. Ela tem um canal aqui também. Oi, minha linda, boa tarde. Quantos anos você tem? Onde mora? Eu tenho 31 anos na data desse vídeo. Meu aniversário é dia 5 de janeiro. Eu nasci dia 5 de janeiro de 94. Tenho 31 anos hoje. Eu moro no litoral de São Paulo. Não vou assim falar bem expressivamente a cidade, que a gente nunca sabe, né? Mas é no litoral de São Paulo, tá bom? Eu morei, Ana, talvez não sei se você sabe ou não, mas eu morei 6 anos e pouquinho, mais ou menos, uns 6 anos, no sul, morei em Jaraguá do Sul, foi lá onde a minha filha nasceu, sinto muita saudade de lá, e foi pra cá onde eu cresci, que o Senhor mandou a gente retornar e Ele nos concedeu a nossa casa, né? Então, eu tenho 31 anos e moro no litoral de São Paulo. Beijão, tá, Ana? Beijão, Deus te abençoe. A terceira pergunta é da Fernanda. A Fernanda, eu vou deixar por último, gente, só porque como é questão espiritual, tá bom? E eu amo falar desse assunto. Então, Fer, eu já te respondo daqui a pouco. A Fer sempre tá presente aqui no canal. Muito obrigada, amore. Vou responder agora a @EmiliaLima30. A Emília também sempre tá por aqui. Beijão, Deus te abençoe. Com quantos anos você foi mãe? Eu tinha 24 anos quando a Bela nasceu. Você sabe que eu sempre falei que eu queria ser mãe antes dos 25 anos. Eu queria ter filho, né? Aí, 25 anos a Bela nasceu quando eu tinha 24 anos, tá? A Shirley, família 1818. A Shirley também é uma amiga, sempre tá aqui. Oi, Ari, pretende ter mais filhos? Eu pretendo. Assim, gente, eu fico oscilando, sabe? Eu quero, né? Só que daí você olha assim o mundo e ao mesmo como é que estão as coisas e você fala assim, meu, será que é de fato? Então qual é o melhor caminho, Shirley, que eu tô tomando aqui? Esperar em Deus. Eu tô falando, Senhor, se for da sua vontade,
o Senhor abra a circunstância, abra portas, né? Porque a gente tem que pensar bastante, né? A Isabela foi uma menina planejada. Eu quis muito ela. Então, eu sei também que se acontecer sem planejamento, o Senhor vai cuidar, né? Porque Ele é a mão dele é poderosa para cuidar, nos sustentar, porque é Ele que tem feito isso. Minha vida toda Ele tem sustentado. Tô aguardando em Deus, Shirley, mas eu quero sim, pretendo sim, tá bom? E aí, voltando pra Fer, que eu deixei ela por último, por quê? Porque a pergunta dela, gente, é: como sente a presença do Espírito Santo? É a Fernanda77D, o nome do usuário dela. Como sente a presença do Espírito Santo? Abraço, Ari. Fer, como sente a presença? Gente, sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo é indescritível, é maravilhoso, é uma coisa que não explica, é uma paz realmente que excede todo entendimento. E quando você está, verdadeiramente cheio do Espírito Santo, você não quer mais nada, você não se importa com mais nada. Nada tem sentido mais, nada tem valor, como realmente tem, não tem mesmo. Mas, tipo assim, quando você está com a presença do Espírito Santo, coisas materiais não. Você transborda. É uma coisa maravilhosa. Só quem já sentiu verdadeiramente e não emocionalismo vai entender o que eu tô falando. O que eu quero deixar aqui, eu não sei se. Aqui você falou como sente a presença, eu não sei, tipo assim, se é como eu me sinto ou como sentir. Se for como sentir a presença do Espírito Santo, busque em oração, com o seu coração aberto. Se a pergunta foi como, né? Como sentir. Busque o Espírito Santo, ser cheio dele, ore ao Senhor Jesus para que ele te encha. Ore ao Espírito Santo porque ele é uma pessoa, ele sente, ele quer ser nosso amigo, ele quer nos transbordar. Mas nós temos que querer nos esvaziar de nós mesmos para se encher dele. E quando nós realmente, verdadeiramente nos disponibilizamos e queremos que ele esteja presente, ele vai fazer. E é maravilhoso, você vai sentir a presença do Espírito Santo lavando uma louça. Você sente aquela paz que excede todo e verdadeiro entendimento. Eu não. É assim, gente, é só buscando mesmo. Buscando se esvaziar de si e se encher dele. Com oração, suplicando. Um alerta que eu quero deixar aqui a vocês é: tome cuidado, porque nós sentimos quando o Espírito Santo chega, porém, quando ele sai, nós não sentimos. Como muitas pessoas na igreja vivem achando que tem a presença do Espírito Santo e já não tem, e a gente não percebe. Porque o Espírito Santo, ele se afasta também. Então, cuide para o seu modo de viver da vida não afastar a presença de Deus da sua vida, tá bom? Então, sentir a presença do Espírito Santo é maravilhoso, não há palavras que descreva essa alegria. É um momento que você se derrama e chora na presença dele, é tão bom, é maravilhoso, não há palavra suficiente que descreva, né, essa presença que é grandiosa e maravilhosa. Eu amo viver as coisas espirituais, meninas, eu amo falar das coisas de Deus, eu amo e eu me preocupo demais, sabe? Eu falo, Senhor, me direciona como o Senhor quer que seja, porque a gente vive um mundo que muitas pessoas estão sendo enganadas e cegos guiando cegos. O mundo do nada a ver, sabe? Tipo assim, tudo não é nada a ver, sabe? Você não precisa fazer nada, você não precisa santificar, sendo que a palavra fala santificar, seja santo porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, santidade, corpo, alma e espírito. Então tudo importa para o Senhor. Tenha certeza que cada fio de cabelo em você importa para Deus, cada questão da sua vida importa para Deus. Tudo para nós importa para Deus. A nossa alma, o dinheiro do mundo todo não compraria.
o valor de tão importante que cada um de nós somos. E por isso que cada dia o inimigo quer nos tirar da presença de Deus. Somos tão valiosos e grandiosos para o Senhor que cada dia Ele quer nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque Ele nos tirando da presença, Ele entristece a Deus, entristece tudo que Ele quer entristecer o Senhor. Ele quer nos tirar, nos arrancar do Senhor e nos levar para o mesmo lugar que Ele dá. Porque aquele lugar que é o caminho dele não foi feito para nós, foi feito para Ele. Mas hoje o ser humano tá muito difícil, muito difícil. O amor realmente esfriou, as pessoas não querem saber, tudo é nada a ver. As pessoas não querem conhecer a Deus, não querem buscar, não querem gastar o tempo delas em oração. E é muito difícil, mas muito difícil. Ao mesmo tempo que as coisas, que a internet facilita, a gente escutar pregações que nos enchem, nos acalenta, nos ajuda a transformar, ao mesmo tempo é um ninho muito perigoso. Porque muitas pessoas que auxiliavam e ajudavam no reino hoje trabalham contra o reino de Deus, né? E eu vou falar o que sobre elas? Apenas orar para que elas achem o caminho de volta para casa, para as coisas de Deus, porque eu já quis muito te convencer, convencer as pessoas sobre o Espírito Santo, sobre as coisas de Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Só que o Espírito Santo me fez entender que esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é viver verdadeiramente aquilo que eu acredito, falar do amor e da palavra de Deus, mas o convencer é do Espírito Santo, é dele. E a gente às vezes quer convencer a pessoa, mas esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é falar, alertar, direcionar. E eu li uma frase que agora eu não vou saber bem certinho, tá no meu celular, mas quer dizer assim, que o nosso verdadeiro ministério, ou o nosso verdadeiro ser, alguma coisa assim, é aquilo que somos dentro de casa, porque se fora, o resto é tudo encenação. E é verdade, nós temos que ser cristãos, e não dizer que somos ou crentes, que crente o inimigo é. Então, nós temos que viver verdadeiramente. Não sou perfeita. Luto todos os dias com as minhas falhas. Mas, dentro delas, Deus tá vendo o seu esforço. Dentro das suas falhas, Deus tá vendo o seu esforço. Deus tá vendo o meu esforço. O esforço de cada um de nós em permanecer, porque não somos perfeitos. Mas Deus tá vendo o seu esforço em procurar agradá-lo, em questionar as coisas, não no sentido de confrontar a Deus, porque hoje em dia as pessoas estão querendo colocar Deus na parede, mas no sentido de questionar qual é a melhor forma que Deus quer que nós vivamos. Senhor, dessa forma te agrada? Senhor, o caminho é por aqui, me ajuda, sabe? Me ajuda. Ele vê que você quer viver verdadeiramente para agradá-lo. Porque a gente vive um tão trechinho de tempo aqui e muitos estão desperdiçando esse trecho que estamos aqui, desagradando ao reino, desagradando a Deus. As pessoas vivem como se elas fossem infinitas, né? E temos aqui apenas um tempo breve, tá bom? E não olhe para o lado. O último ponto aqui, não olhe para o lado. Olhe somente para Jesus. Não olhe para o seu irmão, o que ele está fazendo, como ele está se comportando. Não olhe para ele. Olhe só para Jesus. Porque se você olhar para o lado, você vai se entristecer. Se você olhar, muitos hoje são crentes apenas são cristãos apenas dentro da igreja. Fora dela vivem piores que ímpio, piores que as pessoas do mundo. Então seja um cristão dentro da igreja, mas fora dela principalmente. Porque é o fora dela que vai dizer se você é cristão ou não. É fora dela, não é dentro da igreja. Porque dentro da igreja, todo mundo é santo. É fora da igreja que a gente vai ver quem é e quem não é. É numa compra e venda de alguma coisa, é num atendimento,
no jeito de conversar com alguém, numa ajuda, é assim, tá bom? Mas também não deixa as pessoas te pisarem por isso, porque a gente que procura viver a todo modo querendo que o nome de Deus seja exaltado na nossa vida, muitas pessoas querem se aproveitar disso, né? Então, é a sabedoria que vem de Deus e busque só a aprovação de Deus, gente. Eu queria a aprovação das pessoas também, sabe? Eu sempre falava assim, ai, que se fulano... Ai, meu Deus, entrou uma mosca aqui. Pera aí, gente. Aquela mosca que faz barulho, sabe? Que a casa tá aberta. Antes, eu sempre... Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Ai, gente, pode um negócio desse? Antes, gente, eu sempre procurava assim, ai, será que fulano se agrada de mim? Ciclano? Será que as pessoas se agradam? Hoje... E por mais que eu fazia, nunca se agradava. Nunca tava bom o suficiente. Porque você, às vezes, é bom só quando as pessoas precisam de você. Quando não precisam mais, tchau, né? Ih, apanhei muito na vida nesse sentido. Hoje eu só procuro ver se Deus tá se agradando de mim. É o único que importa. E olha que às vezes a gente entristece ele ainda. Mas eu falo, Senhor, tu tá se agradando de mim? Desse jeito que eu tô fazendo, tu estás se agradando, Senhor? Então foca somente no Senhor teu Deus, que é o que importa. Que é Ele a quem você vai prestar as contas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha respondido as meninas, né? Deus te abençoe, eu agradeço por você estar aqui, pelas meninas que estão chegando aqui. Muito obrigada. Deus abençoe aqui a tua casa verdadeiramente e grandemente, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.